Imaginem um animal que redefine por completo as fronteiras da vida. O organismo que olha para as condições mais mortíferas do universo e trata-as como se fossem um mero inconveniente. Hoje vamos mergulhar na história absolutamente incrível do tardígrado. E começamos logo com o mais impressionante. Esta criatura microscópica é, até hoje, a única que comprovadamente sobreviveu à exposição direta ao espaço. Estamos a falar do vácuo, da radiação, das temperaturas extremas. Um feito que desafia quase tudo o que pensávamos saber sobre a vida animal. E aqui está ele, com as suas 8 perninhas e um andar meio desajeitado. Este é o tardígrado. Mede menos de 1 milímetro e normalmente vive em sítios úmidos como musgos e líquenes. Mas, como já vimos, esta aparência modesta esconde uma resistência, uma resistência verdadeiramente cósmica. Ok, vamos aprofundar isto. O que é que significa na prática ser assim tão resistente? Bem, para um tardígrado significa sobreviver a condições que aniquilariam de forma instantânea quase todas as outras formas de vida que conhecemos. Pensem neste número, menos 272,8 graus Celsius. Isto é quase o zero absoluto, a temperatura mais fria que teoricamente pode existir no universo. A este frio, os átomos praticamente deixam de se mexer. A maioria das formas de vida estilhaçaria como vidro. O tardígrado aguenta. E que tal a radiação? Bem, para termos uma ideia, uma dose de 5 grays de radiação é fatal para um ser humano. O tardígrado consegue suportar 5.000. Sim, ouviram bem, 5.000. É mais de 1.000 vezes a dose que seria letal para nós. Impressionante, não é? E isto traz-nos de volta à sua proeza mais famosa. Em 2007, numa missão espacial europeia, a Photon M3, pegaram em tardígrados desidratados e expuseram-nos ao espaço. Quando voltaram à Terra e foram reidratados, muitos não só estavam vivos, como ainda se conseguiram reproduzir. Simplesmente incrível. Então, a pergunta de milhões: como é que eles fazem isto? A resposta está num superpoder biológico, uma espécie de animação suspensa tão radical que parece mesmo saída de um filme de ficção científica. O conceito-chave aqui é este. Durante a criptobiose, a vida tal como a conhecemos basicamente para. Isto não é como a hibernação de um urso, é algo muito, muito mais profundo. O metabolismo pode cair para menos de 0,01% do normal. Esse ponto é quase impossível distinguir o tardígrado de matéria inanimada. E para chegar a este estado, o tardígrado passa por uma transformação brutal. Contrai-se todo, encolhe e transforma-se numa bolinha desidratada a que os cientistas chamam tune. Neste processo, ele perde até 97% da água do seu corpo. Torna-se basicamente uma versão mumificada de si mesmo, apenas à espera que as condições melhorem. Mas isto não é só secar, claro. A nível molecular, o que acontece é genial. O tardígrado substitui a água das suas células por um verdadeiro arsenal de moléculas protetoras. Tem açúcares especiais que formam uma matriz vítrea, como um escudo de vidro, que preserva tudo. E depois tem proteínas únicas que funcionam como escudos moleculares, a envolver e proteger os componentes vitais da célula para que nada colapse. Mas é agora que esta história dá uma reviravolta muito interessante. É que esta capacidade de sobrevivência inacreditável está diretamente ligada à sua evolução e à sua estranha forma corporal. Vamos lá ver como é que estas duas coisas se ligam. A nossa intuição podia dizer-nos que uma criatura com uma sobrevivência tão complexa devia ser complexa em tudo o resto, certo? Mas a evolução do tardígrado decidiu seguir o caminho oposto. Se olharmos para a árvore da vida, o tardígrado pertence a um grupo chamado Panartrópodes. Isto quer dizer que partilha um ancestral comum com animais que conhecemos bem, como insetos e aranhas. Só que, ao contrário dos seus parentes, ele não evoluiu para ser maior ou mais complexo. E este é o ponto-chave de uma investigação muito recente. O corpo do tardígrado, basicamente uma cabeça e 4 segmentos de tronco, não é um design antigo, primitivo. Pelo contrário, é o resultado de um processo evolutivo de simplificação radical. Ou seja, ele tornou-se simples, não nasceu simples. E a prova desta simplificação está no seu próprio ADN. É como se o manual de instruções genético do tardígrado tivesse umas quantas páginas arrancadas. Páginas que os seus parentes mais próximos ainda têm. Para percebermos isto, temos de falar muito rapidamente sobre os genes OX. Pensem neles como se fossem os arquitetos-chefes do desenvolvimento de um animal. São eles que dizem ao embrião onde construir a cabeça, onde construir o tronco, onde pôr as pernas, etc. E aqui está a prova, preto no branco.
Quando se compara o ADN dos tardígrados com o dos seus parentes artrópodes, vê-se que lhes falta um conjunto crucial destes genes OX. Faltam-lhes, por exemplo, os genes chamados antenapídia e ultrabitorax, que são exatamente os responsáveis por construir a secção do meio do corpo, o que num inseto seria o tórax e o abdômen. O que isto nos diz é espantoso. A teoria é que o corpo do tardígrado é, na essência, a cabeça e a cauda de um ancestral, mas com toda a parte do meio a ser eliminada ao longo da evolução. É como se a evolução tivesse pegado num projeto mais comprido e o tivesse comprimido, deitando fora as partes centrais. E é aqui que as duas partes da nossa história se juntam. A simplificação do corpo e a resistência a condições extremas não são uma coincidência, estão intimamente ligadas. Ora, ao perder segmentos corporais, o tardígrado tornou-se naturalmente mais pequeno e mais compacto, e esta miniaturização foi um passo evolutivo-chave. Um corpo mais pequeno e mais simples é muito mais eficiente para entrar naquele estado tune de que falamos e para sobreviver à seca em habitats minúsculos, como uma gotícula de água no musgo. É por isto que os cientistas estão tão fascinados com eles. Como dizem os próprios autores desta investigação, ao estudar como é que o tardígrado ficou tão pequeno, podemos acabar por descobrir princípios universais sobre como a evolução consegue simplificar e miniaturizar a vida. Um processo que, na verdade, já aconteceu imensas vezes na história do nosso planeta. No fundo, a grande lição do tardígrado é esta. A evolução não é uma marcha sempre em frente, em direção a mais complexidade. A evolução é sobre encontrar soluções que resultem, mesmo que essa solução seja tornar-se mais simples, mais pequeno e, francamente, muito mais estranho. E isto deixa-nos a pensar que outros caminhos evolutivos, bizarros e brilhantes, terá a vida tomado, escondidos mesmo debaixo do nosso nariz.